ao Reflexão e Vida, um projeto que tem o objetivo de edificar a Igreja do Senhor através da exposição das Sagradas Escrituras, breves reflexões baseadas nas Sagradas Escrituras e aplicações importantes, aplicações práticas para o nosso dia a dia. Reflexão e Vida, ele teve início em 2016 e agora nós estamos ampliando o trabalho através também da questão de vídeos, através do canal aqui do YouTube. Então, quero convidar você para se inscrever no nosso canal e estar participando das próximas reflexões, baseado também aí nas Sagradas Escrituras. Queridos, nossa reflexão inicial, nossa primeira série de reflexão, ela está baseada na história de Sansão. No livro de Juízes, a partir do capítulo 13, nós vamos conhecer a história de Sansão. E estamos, a partir da história de Sansão, meditando na temática como devemos aí ter uma atenção, a atenção que devemos ter em relação às nossas fraquezas e às nossas vulnerabilidades. Todos nós temos fraqueza, todos nós temos aí vulnerabilidades e que nós precisamos estar atentos. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, procurando quem possa tragar, e aí é necessário, queridos, que estejamos atentos sobre essa realidade de que o boi ele vai tentar romper a cerca no lugar mais frágil. Portanto, eu quero convidar você para caminhar comigo nessa série de reflexões. Hoje daremos início no capítulo 13 e eu queria convidar você para abrir sua Bíblia e ler comigo. Juízes capítulo 13 diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: eis que és estéril, nunca tivesse filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não beba vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Portanto, o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Queridos irmãos, dentro da temática que a atenção que devemos ter em relação às nossas vulnerabilidades, às nossas fraquezas, nós temos aqui a história desse personagem. Sansão, ele viveu no período denominado período dos juízes. Ele é apresentado como o último juiz apresentado no livro de Juízes. Sansão, ele teria um propósito de vida. Desde o seu nascimento, esse propósito foi anunciado à sua mãe, conforme o texto que nós lemos. A mãe de Sansão deveria ensinar a Sansão e esse deveria continuar aprendendo durante a sua caminhada acerca da vontade de Deus, dos propósitos de Deus para a sua vida. Deus havia prenunciado muito antes de Sansão ser gerado no ventre da sua mãe o propósito pelo qual Deus estava designando o seu nascimento. A sua vida deveria ser pautada nesse propósito para que Sansão fosse bem sucedido e também para que Sansão viesse a evitar dores e sofrimentos em sua caminhada. As recomendações de Deus deveriam ser seguidas, evitando-se aí desvios. A história, entretanto, de Sansão mostra que não ocorreu dessa forma. Sansão tomou desvio, Sansão tomou caminhos contrários à vontade de Deus. Sansão se desviou da rota que Deus havia designado, adentrando em caminhos escuros e escorregadios, e isso trouxe tanto para ele quanto para o seu povo dores e sofrimentos, lamentos terríveis que aquele povo passou por conta das atitudes de Sansão. O nosso objetivo aqui é pensar como a história desse homem ela traz contribuição para essa reflexão da vida 2. Como
essa história traz aí lições para serem aplicadas na vida do casamento, a vida 2. E o primeiro destaque que eu quero ter aqui com você, que eu quero pensar com você, está em relação a essa questão do propósito do nascimento de Sansão. Sansão foi um homem que nasceu com um propósito previamente estabelecido. Quando falamos do casamento, também nós não podemos pensar que o casamento aconteceu ou acontece sem um propósito. Deus, ao criar, ao estabelecer o casamento, Gênesis capítulo 3, Deus estabeleceu um propósito para o casamento. O casamento ele só vai ter fluidez, eficácia, se ele atender esse propósito designado por Deus. Fora do propósito de Deus, o casamento ele vai viver ali lamentos, dores e sofrimentos. O casamento ele possui um propósito previamente designado por Deus, e aí é dever do homem, o dever daqueles que se envolvem no casamento, conhecer e seguir os propósitos de Deus. De modo individual ou coletivo, o casal precisa diariamente recorrer às Sagradas Escrituras, entendendo que as Escrituras ela revela o caminho para uma vida bem-sucedida. Nós nos lembramos aqui de Josué, quando Deus disse para Josué que Josué deveria se manter na vontade de Deus, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Então ele faria prosperar o seu caminho e seria bem-sucedido. Josué capítulo 1, você vai ver as apresentações dessas palavras. Deixar de seguir o propósito de Deus para o casamento, queridos, é insurgir contra a sabedoria. Não temos como ser bem-sucedido na nossa caminhada se nós estamos andando conforme os nossos conselhos, ou conforme as ideias que vêm na nossa mente, ou conforme aquilo que a sociedade ela meramente tem nos ensinado. Tudo que nós aprendemos e tudo aquilo que vem à nossa mente precisa ser observado à luz das Sagradas Escrituras. Queridos, ainda que pareça estar dando certo, ainda que pareça que esse casamento, que esse matrimônio está seguindo à frente, um casamento ele não pode ser funcional. Um casamento ele não pode ser bem sucedido se ele estiver fora dos trilhos da vontade de Deus, se ele estiver andando em caminhos contrários à vontade do Senhor. Eu quero chamar a atenção aqui para o que eu acabei de falar. Eu não estou dizendo aqui que o casamento precisa ter um propósito no que diz respeito à escolha pessoal ou individual do casal. Esse propósito já foi estabelecido por Deus. Antes mesmo do casamento acontecer, Deus já havia designado o propósito para que o casamento pudesse andar bem. Portanto, não é algo aqui opcional, não é aqui algo que a gente possa pensar de modo relativo. Nós temos um caminho para o sucesso e o bem-estar do casamento, e o bem-estar do casamento é seguir os propósitos e os desígnios de Deus que estão revelados na sua santa palavra. Qual é o propósito do casamento? Olhando para a história que nós acabamos aqui de narrar, de refletir, que estamos refletindo, qual é o propósito do casamento? Pensamos que o propósito de Sansão era conhecer a vontade de Deus e seguir a vontade de Deus. Do mesmo modo, o propósito do casamento é conhecer a vontade de Deus e seguir a vontade de Deus. De outro modo, não seremos felizes e não seremos plenos na nossa relação conjugal. Se você e a sua esposa já têm seguido os desígnios de Deus, estão se esforçando todos os dias aí para andar de acordo com a vontade de Deus, a minha palavra para você é: continue se esforçando. Se você andava no caminho do Senhor e por algum momento, por alguma circunstância, você deixou de andar no caminho do Senhor, deixou de ouvir a voz de Deus e obedecer à vontade de Deus, eu quero convidar você para que você se arrependa, para que você confesse os seus pecados diante do Senhor. A Bíblia diz que aquele que encobre a iniquidade nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. E que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se você ainda não conheceu a vontade de Deus para o seu casamento, se você ainda vive aí às escuras, eu quero convidar você para vir para a luz. Eu quero convidar você para se arrepender dos seus pecados. Eu quero dizer para você que o seu casamento ele tem jeito,
Eu costumo utilizar uma palavra, uma frase do livro de Adão, esqueci agora o restante do nome desse autor, depois eu vou colocar aqui abaixo, na descrição, o nome desse livro. Ele diz o seguinte: não há casamento tão bom que não possa ser consertado, e não existe casamento tão ruim que não possa ser consertado, e não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. Isso é o que diz o livro desse autor. Eu vou colocar aqui embaixo, você vai ter aí o conhecimento desse livro. Então eu quero desejar que Deus continue abençoando a tua vida conjugal, o teu casamento. Esse é o nosso propósito através das reflexões. Eu convido você para a segunda reflexão baseada nessa temática. Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco no Reflexão e Vida.